Imagine só algo que parece tão simples, tão comum, tão cotidiano, um hábito que atravessa gerações, culturas e até espécies. Algo que muita gente pratica, outros escondem e alguns jamais admitem. Mas o que quase ninguém percebe é que esse gesto aparentemente inofensivo pode carregar segredos obscuros, consequências silenciosas e um impacto muito maior do que você jamais imaginou. E se eu te dissesse que aquilo que muitos consideram apenas uma válvula de escape, um momento íntimo de prazer, pode estar, na verdade, sugando sua energia vital, drenando sua motivação e até moldando, sem que você perceba, seu cérebro, seu corpo e, quem sabe, até sua própria alma. Sim, existe um preço oculto que pouquíssimas pessoas ousam discutir abertamente. Afinal, masturbação é mesmo um ato de libertação? Ou será que por trás desse prazer imediato existe uma armadilha biológica, química, energética e até espiritual? Prepare-se, porque essa jornada vai te levar por territórios que misturam ciência, história, misticismo e segredos que foram escondidos por séculos. Mas antes, dá aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa saber disso e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como este para você. Bora lá? Por mais desconcertantes que pareça, esse hábito que hoje provoca piadas, vergonha e até polêmica é muito, mas muito mais antigo do que você imagina. Cientistas descobriram que os primatas já praticavam esse ato há pelo menos 40 milhões de anos. Isso mesmo, muito antes do surgimento do Homo sapiens. E essa prática não era e não é exclusiva dos humanos. Macacos, chimpanzés, orangotangos, todos eles em algum momento recorreram a esse comportamento. Mas isso levanta uma questão perturbadora. Se é algo tão ancestral, enraizado na própria biologia dos seres vivos, por que se transformou em um tabu gigantesco na história da humanidade? Porque durante séculos, religiões, sociedades e até sistemas médicos associavam esse ato ao pecado, à doença e até à decadência moral. Onde exatamente tudo isso começou a ser visto não mais como instinto, mas como um erro. Do ponto de vista histórico, o século XIX foi particularmente cruel com quem se entregava a esse ato. Médicos da época, apoiados por uma ciência questionável, chegaram a afirmar que a masturbação poderia causar cegueira. Igrejas reforçaram o discurso, transformando o prazer solitário em símbolo máximo da fraqueza espiritual. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa condenação existe uma razão biológica surpreendente, que poucas pessoas conhecem até hoje? Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir a partir de agora talvez te surpreenda mais do que imagina. Toda vez que você se masturba ou tem qualquer tipo de orgasmo, seu cérebro libera uma verdadeira tempestade química. É como apertar botões secretos que disparam uma sequência de neurotransmissores capaz de te levar do êxtase absoluto à apatia total em questão de minutos. Durante o ato, seu cérebro libera doses intensas de dopamina, o hormônio do prazer e da recompensa. Logo depois entra em cena a ocitocina, que traz aquela sensação de relaxamento e conexão. Mas não para por aí. O corpo também libera prolacitina, que apesar de provocar uma paz momentânea, vem acompanhada de uma queda abrupta na energia, na motivação e até na clareza mental. É quase como se, após o pico, o cérebro puxasse o freio de mão, te deixando num estado de esgotamento sutil, mas real. E não é só no cérebro que o impacto acontece. O corpo inteiro entra nesse ciclo. Nos homens, por exemplo, existe um processo invisível,
mas constante, chamado espermatogênese, que leva de 64 a 74 dias para produzir espermatozoides novos. Eles ficam armazenados em um pequeno tubo atrás dos testículos, chamado epidídimo, onde amadurecem até serem usados ou descartados. Se não forem eliminados, o corpo reabsorve ou simplesmente libera involuntariamente através dos famosos sonhos molhados. Mas o que será que acontece quando esse ciclo natural é interrompido ou excessivamente estimulado? A verdade é que a ciência não ignora esse lema. Muito pelo contrário. Diversos estudos sérios já se debruçaram sobre os efeitos da masturbação no corpo humano. E sim, os resultados são no mínimo intrigantes. Por um lado, algumas pesquisas apontam que a prática regular pode até reduzir os riscos de câncer de próstata, graças ao processo natural de renovação dos espermatozoides, à limpeza do sistema reprodutor. Mas nem tudo são flores. Existem indícios crescentes de que o excesso pode estar diretamente ligado ao cansaço crônico, dificuldade de concentração e até perda de energia vital. E sabe aquela sensação de desânimo, moleza e vazio que algumas pessoas relatam depois? Pois é, isso não é psicológico, é bioquímico. Seu cérebro, depois de liberar aquele coquetel de prazer, precisa de tempo para se recompor. E se esse ciclo é estimulado várias vezes em curtos períodos, pode haver um colapso momentâneo no equilíbrio hormonal. Além disso, há impactos no sistema nervoso autônomo, aquele que regula funções essenciais como sono, respiração, frequência cardíaca e foco mental. Estímulos excessivos podem gerar desequilíbrios que silenciosamente afetam sua produtividade, seu humor e até sua saúde física ao longo prazo. Mas isso seria só uma consequência biológica ou existe algo mais? Algo que age nas sombras do seu cérebro, te empurrando sem que você perceba para um ciclo de dependência? O que poucas pessoas sabem é que o cérebro não diferencia uma dose de prazer biológico de uma dose de prazer químico. Sim, pesquisas em neurociências revelaram que os circuitos ativados pela masturbação, especialmente quando combinada ao consumo de pornografia, são os mesmos circuitos ativados por drogas como cocaína, nicotina e álcool. É literalmente o mesmo caminho, o mesmo botão cerebral, a mesma armadilha invisível. Cada vez que você se entrega ao prazer, seu cérebro libera uma explosão de dopamina que é imediatamente associada a imagens, sons e sensações. O problema é que com o tempo esse sistema de recompensa começa a se dessensibilizar. A quantidade de dopamina que antes te trazia satisfação já não é mais suficiente. Você começa então a buscar estímulos mais fortes, mais extremos, mais frequentes. E sem perceber, está preso em um ciclo de busca incessante por prazer, que nunca parece completo. O resultado disso? Ansiedade, empatia, procrastinação, queda na produtividade, perda de interesse em interações reais, dificuldade de se concentrar em tarefas simples e até sintomas depressivos. Tudo isso acontece em silêncio, dentro de você. Mas, e se eu te dissesse que isso não se limita ao cérebro? Que existe uma camada muito mais profunda, energética e até espiritual, que também é impactada toda vez que esse ciclo se repete? E se te disséssemos que tudo isso vai muito além da biologia? Que por trás de um simples ato físico existem implicações energéticas, espirituais e até filosóficas que vêm sendo debatida há milhares de anos. Diversas tradições espirituais afirmam que a masturbação não afeta apenas o corpo, mas também interfere diretamente na sua energia vital, na sua aura, no seu equilíbrio interior. Isso mesmo.
Religiões como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo sempre escancaram esse ato como algo que rompe a harmonia espiritual. Para essas crenças, cada vez que alguém se entrega ao prazer solitário, estaria não só se desconectando do propósito sagrado da sexualidade, mas também desperdiçando energia criadora. Aquela mesma energia que poderia ser usada para construir, criar, se elevar espiritualmente e moralmente. Na visão mística judaica, por exemplo, derramar a semente vital sem um propósito seria abrir portais para as forças negativas, que drenam a vitalidade e obscurecem a alma. E não pense que essa visão é restrita a religiões monoteístas. Correntes esotéricas, linhas espiritualistas e até estudos sobre bioenergia defendem que o excesso de estímulo sexual, especialmente feito sem consciência, gera fugas energéticas, cria vazamentos nos campos sutis e impede o desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas será que isso é apenas uma construção cultural? Ou será que existe, de fato, uma verdade oculta que a ciência moderna ainda reluta em aceitar? Mas nem todas as tradições enxergam o ato de masturbação como uma condenação absoluta. Em filosofias milenares como o hinduísmo, o budismo, a visão é um pouco diferente. Aqui não existe um conceito de pecado no sentido ocidental. O que realmente importa é o equilíbrio. A masturbação, por si só, não é vista como um mal, desde que não se transforme em vício, compulsão ou em fonte de sofrimento e apego. No budismo, por exemplo, o foco está em evitar qualquer comportamento que gere apego excessivo e afaste o praticante do estado de presença e iluminação. Já no hinduísmo, a sexualidade é considerada uma poderosa fonte de energia. E quando mal direcionada, sim, pode desequilibrar os chakras, especialmente o chakra sacral, ligado à criatividade, vitalidade e conexão com o prazer. No entanto, práticas como o Tantra ensinam que, quando feita de forma consciente, até a masturbação pode se tornar uma ferramenta de autoconhecimento, expansão da consciência e equilíbrio energético. Curiosamente, até linhas espiritualistas mais modernas, como o espiritismo kardecista e correntes da nova era, possuem visões divididas. Alguns enxergam como algo natural e até saudável, enquanto outros alertam para o risco de vampirismo energético, onde pensamentos obsessivos e emoções densas poderiam atrair entidades negativas ou criar desequilíbrios sutis no campo energético. Mas, e você? Já parou para pensar que talvez esse ato tão íntimo seja muito mais poderoso para o bem ou para o mal do que jamais te contaram? No fim das contas, a pergunta que ecoa é simples, mas profundamente desconfortável. Masturbação é uma libertação ou uma armadilha? A ciência mostra que, feita com equilíbrio, ela pode até oferecer alguns benefícios fisiológicos. Por outro lado, os mesmos estudos revelam que o excesso transforma prazer em exaustão e desejo em dependência. É uma linha tênue, quase invisível, mas absolutamente real. E quando olhamos pelas lentes da espiritualidade, a reflexão ganha camadas ainda mais densas. Estaríamos, sem perceber, drenando nossa própria energia vital? Estaríamos enfraquecendo nossa clareza, nossa capacidade de criação, de realização e até bloqueando nosso próprio crescimento espiritual? Ou será que, ao contrário, tudo depende da intenção, da consciência e da forma como cada um lida com esse poder silencioso? A verdade é, ninguém pode responder essa pergunta por você. Porque, no fundo, essa não é só uma pergunta biológica, nem apenas um debate moral. É uma decisão profundamente pessoal. Uma decisão que envolve corpo, mente e talvez até sua alma. Então, para você isso é libertação
Ou é uma prisão invisível que ninguém nunca te contou que você estava construindo aos poucos? E agora? Me diz, para você isso é libertação ou prisão? Será que tudo isso faz parte de um processo natural, saudável, ligado à biologia humana? Ou será que estamos, sem perceber, caindo em uma armadilha silenciosa que rouba nossa energia, nossa motivação e talvez até nosso equilíbrio espiritual? A verdade é que esse tema divide opiniões no mundo inteiro. Existem aqueles que enxergam a masturbação como uma simples função biológica, tão natural quanto respirar. Mas há também aquele que acredite que ela carrega impactos invisíveis, que moldam silenciosamente nossa vida, nossa mente e até nosso destino. E você, onde se posiciona nesse debate? Acredita que isso tudo é verdade, exagero ou só mais um tabu que atravessa gerações? Se esse vídeo te fez refletir, então já deixa seu like, compartilha com quem você acha que precisa ouvir sobre isso e se inscreva no canal. E claro, comenta aqui embaixo para você, isso é libertação, armadilha, verdade oculta ou apenas mais uma teoria que o mundo criou? A sua opinião é muito importante. Até o próximo vídeo. E que nunca falte curiosidade no seu caminho.